Vamos conversar um pouco sobre os achados de imagem no Covid-19. Esse artigo é muito interessante porque ele mostra um pouco da história desde o surgimento do Covid-19, os primeiros relatos de pacientes em 18 de dezembro de 2019 na China, onde na cidade de Wuhan foram os primeiros casos, 5 pacientes, um deles morreu entre 18 e 29 de dezembro. Após isso, os números de casos só aumentou, atingindo cerca de 25 províncias na China, e em janeiro houve o aparecimento de outros casos em países, inclusive nas Américas e na Europa. Os achados de imagem inicialmente são inespecíficos, achados principalmente nas radiografias. Alguns pacientes com Covid-19 podem apresentar radiografias absolutamente normais e já apresentando achados de imagem de tomografia com área de vidro fosco sugestivos ou típicos para a Covid-19. Os achados nas radiografias são inespecíficos, mas eles podem ser caracterizados principalmente por opacidades nas áreas mais periféricas dos pulmões, geralmente bilateralmente, tá? Esses pacientes, na maioria das vezes, não têm achados de derrame pleural. Associado também a áreas de infiltrados intersticiais nestes pacientes. Esse artigo publicado na Radiology é bastante interessante porque uma das primeiras casuísticas de imagem com tomografia computadorizada em 25 homens, 26 mulheres, com idade entre 16 e 76 anos, que encontrou achados que poderiam ajudar e sugerir este diagnóstico de Covid-19. Geralmente os achados são opacidades em vidro fosco, caracterizado pelo aumento da densidade pulmonar. Geralmente a maioria dos pacientes são bilaterais, atinge mais de 4 lobos pulmonares e predominam na região posterior dos pulmões. Esse outro artigo da European Radiology encontrou alguns outros achados também que podem ser encontrados nos pacientes, mas não são achados prevalentes, como presença de imagens císticas, presença de nódulo pulmonar isolado, sinal do halo ou sinal do halo invertido, caracterizado por o sinal do halo por uma área mais densidade e uma área de vidro fosco ao redor, e o sinal do halo invertido, uma área de pulmão preservado, circundado por uma área de vidro fosco. Eles podem ser encontrados nesses pacientes, mas não são o achado mais significativo. Também presença de linfonodomegalia mediastinal. Alguns pacientes tendem ou podem ter esses linfonodos, mas não foram significativamente estatísticos. Então isso aqui é a grande maioria dos pacientes. 50 a 75% dos pacientes apresentam áreas em vidro fosco predominando na periferia pulmonar, acontecendo em mais de 4 ou 5 lobos pulmonares e principalmente nas regiões posteriores. Então as opacidades de vidro fosco são os principais achados em 50 a 75% dos pacientes. Lembrar que no início do quadro clínico, principalmente entre o primeiro dia e o segundo dia, a maioria dos pacientes pode ter tomografia computadorizada normal. Isso aconteceu em cerca de 55% dos pacientes. Envolvimento de múltiplos lobos pulmonares. Então, como eu já tinha demonstrado, essas opacidades de vidro fosco em mais de 4 ou 5 lobos pulmonares é um achado muito importante nesses pacientes, como nesse outro caso aqui relatado.
as opacidades, principalmente com distribuição na periferia do pulmão. As consolidações também podem acontecer, geralmente ocorre num estágio um pouco mais avançado da doença, não é achado típico de Covid-19, mas alguns pacientes no decorrer da patologia podem apresentar também áreas de consolidações, como essa, onde nós vemos aqui a presença de um broncograma aéreo no interior da consolidação. Espessamento dos septos dentro da área de vidro fosco. Esse caracterizado por essa linha, que é o espessamento do septo interlobular, tá dando o aspecto que a gente chama de pavimentação em mosaico, que é aumento da densidade do parênquima pulmonar, caracterizado pela área de vidro fosco com espessamento dos septos interlobulares. Então, o que acontece muitas vezes exatamente isso, a área de vidro fosco com espessamento dos septos, dando essas linhas reticulares no interior da área de vidro fosco, caracterizando pavimentação em mosaico. Bronquiectasias. Alguns pacientes, poucos deles, apresentam também dilatação brônquica com espessamento da parede desses bronquíolos, caracterizando as bronquiectasias. Aqui outro exemplo de bronquiectasia. Esse é um caso típico de Covid-19, onde vemos áreas em vidro fosco predominando na periferia do pulmão e acometendo múltiplos lobos pulmonares. O grande problema está aqui, diagnóstico diferencial. Algumas patologias, como nesse artigo chinês, eles podem ter características de imagem semelhantes e vale a pena sempre fazer diagnóstico diferencial, como as pneumonias virais pelo influenza, onde há grandes áreas de consolidações não características do Covid-19. Quando você se depara com achados de imagem desse tipo, você tem que fazer diagnóstico diferencial. Não é achado típico do Covid, essas grandes consolidações. Vírus sincicial respiratório, muitas vezes achado relacionado a nódulos centrolobulares. Adenovírus, tá? Um diagnóstico diferencial importante. Citomegalovírus, como aqui um paciente HIV positivo. Então você vê áreas de vidro fosco na periferia, sendo um diagnóstico diferencial para o Covid-19. Micoplasma, esses nódulos centrolobulares, tá? Que podem acontecer no micoplasma e ajuda na diagnóstico diferencial do Covid-19. Legionela, a pneumonia por legionela, onde você vê grandes áreas de consolidações com broncograma aéreo, não é um achado típico do Covid-19. Pneumociste carine, então essa patologia que pode estar associado ao paciente HIV positivo e pode ter área de vidro fosco na periferia, faz diagnóstico diferencial com o Covid-19 e a pneumocistose pode estar associada à presença de cistos pulmonares. Aspergilose, uma doença fúngica oportunista, onde você vê o sinal do halo, tá? E também pode ocorrer na Covid-19, fazendo diagnóstico diferencial com aspergilose. Então, o que fica dessa aula? Algumas indicações importantes do uso da tomografia tórax na Covid-19. A tomografia tórax não deve ser utilizada para rastreamento da doença em pacientes assintomáticos. A tomografia tórax pode ser utilizada em pacientes com quadro clínico e laboratorial suspeitos para a doença, principalmente nos mais sintomáticos ou com critérios de maior gravidade. A tomografia tórax está indicada em pacientes sintomáticos hospitalizados com radiografias de tórax normal, que pode acontecer, pois a radiografia não é o exame inicial para avaliação deste paciente, ou com achados indeterminados. A tomografia tórax realmente está indicada na pesquisa de complicações ou diagnósticos diferenciais neste paciente. Então, o principal item é exatamente isso aqui. A tomografia tórax não exclui o diagnóstico Covid-19, principalmente no início da sintomatologia desse paciente. Aqui são 3 casos de paciente
os achados outro paciente e por último essa tomografia do tórax, primeiro janela mediastinal, e agora a visualização em janela pulmonar, onde você vê as áreas de vidro fosco difusas predominando os lobos inferiores e posteriores. Várias áreas de vidro fosco, um paciente positivo para Covid-19. Isso aqui é um estudo ainda não publicado, em fase de publicação, de um grupo francês em Marseille, onde eles começaram a usar a hidroxicloroquina e observaram a redução dos níveis do PCR coletados no suave nasal em relação ao grupo controle, e quando eles associaram a azitromicina, realmente houve uma redução significativa desse PCR. Isso aqui somente mostrando como funciona a endocitose do SARS-CoV-2, que é o vírus da Covid-19, através dos receptores da angiotensina 2 e o mecanismo de função da cloroquina. Esse liga a essa proteína, inibindo a endocitose do vírus pela célula. Então é isso, gente, que eu queria passar para vocês. Muito obrigado.